viver ele, né? E você, talvez seja para você também. Vamos descobrir isso juntos. E o tema da mensagem é quando Deus diz não. E é um desafio isso para nós, né? Porque é da nossa natureza. Nós sempre queremos ouvir palavras positivas e sempre o sim para tudo aquilo que nós viemos a fazer. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir o não. E o não de Deus, queridos, não significa rejeição. O não de Deus, ele é repleto de amor. É para nos guardar, é para nos proteger, para nos direcionar, para a gente receber o que Ele tem para nós no tempo certo. E nós vamos ver isso aqui no decorrer desta noite. Algumas passagens bíblicas na vida de alguns homens que receberam o não de Deus. E eles entenderam que isso era importante para a vida deles. Como aqueles que relutaram também. E fizeram as suas próprias escolhas, mas colheram os seus próprios frutos. Então, uma coisa que eu sempre digo, e é um fato, irmãos. A semente, nós podemos escolher, mas a colheita não. A colheita é inevitável. O homem tudo colherá daquilo que vier a semear. Então, tudo aquilo que nós viemos a semear na nossa vida, certamente iremos colher. Então, por isso que todos os dias devemos escolher as nossas sementes, e a terra da qual nós iremos lançar elas, né? Para poder colher um fim proveitoso, e termos uma boa colheita. Então, queridos, quando Deus diz não, nós vamos falar um pouco sobre isso. Abra a Bíblia de vocês, né, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, se quiser pôr a versão NVI, quatro, 3. Olha o que diz a palavra. Vamos orar. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, Deus, por esse privilégio de poder compartilhar da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor encontre boa terra, Deus, neste lugar, que nós possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que eu seja apenas um canal nas Tuas mãos, e o Senhor possa cumprir, Deus, o Teu propósito nesta noite, meu Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, e que o Senhor lance fora toda a distração, Deus, para que todos possamos estar, meu Pai, com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco como igreja, em nome de Jesus, amém. Gil, se quiser pôr uma musiquinha de fundo aí, baixinho, eu até gosto, obrigado. Então, Tiago 4:3, diz assim: pedem, mas não recebem, porque pedem com as más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então aqui, Tiago ele já traz uma clareza, muitas das vezes, porque nós não recebemos as coisas da parte de Deus, porque muitas das vezes nós pedimos apenas para os nossos próprios deleites, para nós apenas nos sentirmos bem, para preencher lacunas na nossa vida. E eu refletindo sobre isso, irmãos, isso é muito nós. Nós, muitas das vezes, só damos valor àquilo que não temos. Não desfrutamos daquilo que temos. E isso tem que mudar nas nossas vidas. Isso precisa mudar no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária. Por quê? A nossa vida, a maioria dos dias da minha vida e da sua vida, será uma vida ordinária. O que é uma vida ordinária? Uma vida do nosso dia a dia. Você acordar, amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar, ou você se não trabalha fora, trabalha em casa, cuida das suas coisas, cuida de filho, ou qualquer dentro da sua rotina. É a sua vida ordinária, é o seu dia a dia. Mas a gente sempre quer algo extraordinário. E querer algo extraordinário está errado? Não, não está errado. Mas nós não devemos viver em função disso. Ou não curtir aquilo que nós já temos. Ou não valorizar aquilo que nós temos. Ou não todos os dias. A primeira palavra que deveria sair das nossas bocas era agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por estarmos vivos.
que aquele dia nós possamos glorificar o nome dEle com as nossas ações. Esse deveria ser o nosso extraordinário de todos os dias. Mas nossa tendência é sempre querer aquilo que não temos e não contemplar aquilo que já temos, porque se já é meu, para que eu vou contemplar? E porque é da nossa natureza sempre querer mais, temos uma natureza egoísta. Mas em Deus, em Cristo, nós temos que mudar isso. Precisamos lutar contra nós mesmos todos os dias para mudar isso. E aí é onde entra o não de Deus, de muitas das vezes a gente não receber, de muitas vezes não acontecer. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, nós não estamos satisfeitos em Deus. Só o ato, que já é tudo na verdade, de andar com Deus, muitas das vezes não nos satisfaz. Então, às vezes, me falta o quê? Me falta uma pessoa, me falta um relacionamento, me falta um móvel. Eu tenho um carro, mas eu queria um melhor. Eu tenho uma casa, mas eu queria outra casa, eu queria um melhor. Ou se eu não tenho, eu não estou com a minha conta abastada. Sabe, coisas que são corruptíveis. Então nós precisamos mudar essa ótica na nossa vida, mudar a maneira de enxergar as coisas, mudar de enxergar o que a palavra de Deus tem para falar conosco. E isso nos tornará pessoas melhores, não melhores segundo o padrão do outro, do próximo, isso vai ser natural, mas melhores ao padrão do céu, ao que Deus Ele quer e espera de nós. E nós vamos ver isso. Então aqui Tiago ele fala isso, que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, porque somos egoístas. Os nossos motivos são egoístas, não é nada para glorificar a Deus. Então o não de Deus, ele é um freio para os nossos desejos desordenados, e Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por quê? Porque a nossa visão ao nosso próprio respeito, ela é limitada. Eu consigo ver ali até ali a parede só. Agora Deus, Ele não vê só isso. Deus, Ele vê o começo e o fim da nossa jornada nessa terra. Então se algo não aconteceu na minha vida ainda, não é porque Deus não me ama, ou porque outro irmão é privilegiado, não, é porque não é o tempo de Deus, ou aquilo não é para mim. E como é difícil nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Romanos diz o quê? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente muitas das vezes, irmãos, sendo sincero e franco, olhando para a nossa vida, eu não estou vivendo essa vontade, porque eu não estou satisfeito. E aí nós achamos que a satisfação vamos encontrar em coisas corruptíveis, sendo que era o momento, era o tempo de nós buscarmos a Deus e nos satisfazer nele. Nós estamos tendo essa série aqui, dos heróis da fé, e algo que você vai ver em comum na vida de todos eles, era o anseio pela presença de Deus. Eles tinham Deus como prioridade, não tinha outro anseio, outro desejo, outras coisas iam sendo acrescentadas em suas vidas. E não é porque eram homens que não tinham falhas, tinham muitas falhas assim como nós, mas eles tinham essa expectativa em Deus. Então nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, colocar o nosso coração verdadeiramente em Deus, entregar totalmente a Ele, provar dEle, mas nesse sentido. E o provar de Deus é também receber o não, é se decepcionar, é você fazer algo para alguém e não ser reconhecido por isso. Porque se a gente faz para Deus, por que eu quero esperar o ok das pessoas? Por que eu quero esperar a honra das pessoas? Não foi para Deus? Então, mas isso é difícil, porque é natural a gente querer ser reconhecido, natural a gente querer aparecer, porque essa é a nossa tendência, é isso que a nossa carne pede. Isso em tudo, não é só um ambiente igreja, mas em qualquer ambiente, porque eu mereço, porque eu fiz. E não é assim que é o reino de Deus. O reino de Deus não é por meritocracia.
O reino de Deus é pela bondade dele, a graça é o favor dele. Se a gente fosse por meritocracia, por que Deus permitiu que os primeiros ali, os apóstolos, tivessem mortes trágicas? Aonde estava Deus que deixa Pedro ser crucificado? Aonde estava Deus que deixa Paulo ser decapitado? Ministros do Evangelho, homens que abriram mão da sua vida por amor a Deus. Se a gente for olhar isso da ótica humana, não faz sentido, mas eles entenderam que a vida deles estava sendo oferecida, e que o galardão deles não era nessa terra, mas é no céu. Hoje nós estamos falando desse homem e ele nos inspirar, e eles não viram isso aqui com seus olhos carnais acontecer, porque os homens de sua época, aqueles que não se converteram, odiavam eles, bateram neles, prenderam eles, e Jesus nunca enganou ninguém, ele sempre falou: eu vou, mas vocês vão ser perseguidos. O Evangelho de João nos conta isso. Então, por que agora que é a nossa vez, agora que é o nosso tempo, nós só queremos nos dar bem, só queremos a nata, só queremos, de glória em glória, e vitória em vitória? Quem disse que o glória em glória, vitória em vitória, não é você padecer, e mesmo assim ficar firme? Não é você ter uma perda, e mesmo assim você ficar firme? Não é você passar por necessidades, e mesmo assim você ficar firme? Esse é o não de Deus. E nessas coisas que nós ainda temos que glorificar a Ele. E o que vir é lucro, e está tudo bem. Porque, irmãos, uma coisa nós temos que ter essa convicção, essa certeza dentro de cada um de nós: pode nos faltar tudo, mas só não pode nos faltar a presença de Deus. E ela está disponível, nós temos acesso a ela, basta buscarmos por isso. Então aqui Tiago ele fala isso, continuando, o não de Deus nos livra de escolhas erradas. Vamos ler um texto lá em 1 Samuel 8, capítulo 8, 1 Samuel, a partir do versículo 6. Samuel 8, a partir do versículo 6. Vou ler aqui junto. Olha o que diz: quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos julgue, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, como fizeram comigo desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Assim estão fazendo com você. Atenda-os. Vou ler aqui, não estou enxergando mais tão bem não. Atenda-os, mas advirta-os solenemente, diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, dizendo: este será o direito do rei que governará sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servir-lhe nos seus carros de guerra e na sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Para alguns, como comandantes 10.000, e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras deles, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará os filhos de vocês para serem perfumistas, cozinheiros e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e os dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e os dará aos seus oficiais e aos seus criados.
Também tomará de vocês para uso particular os servos e as servas, bem como o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão servos dele. Naquele dia clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, mas o Senhor não os ouvirá. Contudo, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações, o nosso rei nos governará e sairá à nossa frente para combater nas nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu diante do Senhor. Então o Senhor respondeu: atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos israelitas: volte cada um para a sua cidade. Irmãos, até aqui. Irmãos, olha isso. O não de Deus nos livra de escolhas erradas. Aqui traz o relato do que? O povo estava sendo governado pelo próprio Deus. O próprio Deus era o rei deles. Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo, transmitia ao povo. E aí o povo falou: não, nós não queremos mais você, Samuel. Não queremos, nós queremos uma pessoa física aqui, um homem para nos dirigir, para nos governar sobre nós. E aí Samuel falou: olha, mas vai acontecer isso, vocês vão ter que trabalhar para ele, vão ter que sustentar ele, seus criados, uma parte da sua colheita, uma parte dos animais, vocês vão ter que ser guerreiros e tudo mais. E mesmo assim, só não, mesmo com tudo isso, nós queremos um rei. E que Deus fala: eles não rejeitaram você, Samuel, mas eles me rejeitaram, então eu vou atender ao que eles querem, eu vou dar um rei segundo o que eles querem. E foi Saul o rei deles. Então, irmãos, muitas das vezes o não de Deus, ele nos evita de a gente ter escolhas ruins, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, e a gente muitas vezes reluta, e luta com as nossas próprias forças para conseguir aquilo que eu quero. Mas eu preciso disso, eu dependo disso, eu quero isso, e Deus falando não, através de pessoas, através de liderança, através de tempo na nossa vida, mas nós insistimos naquilo, porque nós queremos ser igual aos outros. O que nós lemos aqui? Nós queremos um rei, assim como todos têm um rei. E muitas das vezes, irmãos, nós queremos ter o que o mundo tem. Por que não? Por que eu não posso? Por que eu não posso estar nesse lugar, nesse ambiente, eu trabalhar nisso? Por que eu não posso me relacionar? Por que eu tenho que esperar? Por que ainda não é a hora? Quem disse que não é a hora? Todo mundo tem, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Então, quantas das vezes nós não somos assim? Sem limites, e não queremos ouvir o não de Deus. Achamos que estão nos perseguindo, achamos que é as pessoas, como se Deus não fosse maior que todas as coisas, como se Deus não soubesse o que é melhor para nós. E isso nos leva a padecer. E foi o que aconteceu com o povo. O povo padeceu. O povo já vinha padecendo. Que antes de Samuel era o profeta Eli, que não governou bem a sua casa. Os seus filhos iam lá, comia do que era para ser sacrificial, e ali houve destruição. A arca foi levada. Deus levanta Samuel começa a endireitar, começa a conduzir, fazer tudo correto, que ele ouvia Deus e só era um transmissor daquilo que Deus falava. Eles rejeitaram. Então, irmãos, quantas vezes nós não somos assim? Isso é o povo que andava com Deus, o povo que viu o milagre de Deus, a libertação do Senhor, que viu Deus guerreando por eles. E quantas vezes nós não somos assim? Chegamos miseráveis na igreja, na presença de Deus, Deus nos liberta, Deus muda a nossa história. Aí nós crescemos um pouco, aprendemos um pouco, não, agora não é assim. Por que tem que ser assim? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu tenho que me sujeitar? Por que eu tenho que esperar? Por que eu não pode ser do meu jeito, no meu tempo? Eu quero agora. E passamos a ser birrentos e querer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, segundo o nosso coração, segundo os nossos deleites. Não buscamos mais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas buscamos a nossa vontade.
E você está vendo que vai dar errado, as pessoas estão vendo que vai dar errado, mas mesmo assim nós insistimos naquilo. Porque, irmãos, quando nós não queremos errar numa decisão, nós oramos e nós buscamos aconselhamento. Nós falamos para aquelas pessoas que nos cobrem, que tem uma autoridade sobre a nossa vida para nos aconselhar, ou para nos ajudar, ou que é um especialista naquela área. Agora, quando queremos as coisas de qualquer jeito, fazemos do nosso jeito, na nossa força, e depois ainda queremos achar um culpado, e a maioria das vezes é Deus. E no texto fala, vocês depois vão clamar a Deus, e Deus não vai ouvir vocês, porque vocês vão colher do que vocês semearam, tudo porque não quis ouvir o não de Deus. Então, quantas vezes Deus ele nos dá a chance, nos dá a oportunidade de ouvir um não, para nos guardar, para nos poupar, porque Ele sabe o que nós precisamos, mas ainda assim, não, eu sei o que eu faço, eu tenho o poder da decisão da minha vida, eu mando na minha vida. E o Senhor não é mais o Senhor da nossa vida, mas o Senhor é aquele que assina apenas os nossos contratos. Eu quero, e o Senhor assina aqui naquilo que eu quero. Mas não é assim, irmãos, que funciona. Então nós precisamos aprender a lidar com os nossos anseios, com os nossos desejos, e aprender a esperar, aprender a confiar em Deus, aprender a entender que o não de Deus não é para nos parar, para nos bloquear, não, é apenas para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Isso me fez até me lembrar aqui de uma passagem, uma época eu estava estudando aqui a vida de Paulo, e Paulo, irmãos, assim que ele se converte, ele já quer pregar a palavra. Olha que coisa boa, pregar a palavra. Mas ali os cristãos mais antigos, entre eles Barnabé, entre outros, falam: não, Paulo, não é o seu tempo, você vai ser morto se você for pregar agora, não é o seu tempo. Ele ficou recluso, sendo trabalhado, sendo moldado, para quando chegasse o tempo dele. Então todos nós devemos respeitar o processo de Deus na nossa vida, e não relutar, mas saber que o não de Deus está nos protegendo, está nos poupando, está nos livrando. Então, irmão, o que nós precisamos pedir é o que o Paulo também nos ensina, que ainda mais nesses dias de hoje, nesses tempos de hoje, uma coisa que nós como igreja precisamos pedir é discernimento. O que é isso? É saber discernir o tempo, o momento, é buscar essa direção de Deus, é não dar um passo se não tiver uma convicção em Deus, é estar sensível à voz do Senhor, para não errarmos, para não agirmos pelo impulso, e também não deixarmos de agir. Então, irmãos, o não de Deus, ele nos livra de escolhas erradas, e foi o que esse povo aqui recusou, esse não de Deus, e ele colheu das suas escolhas. O não de Deus é a expressão da sua graça. Vamos ler lá em Coríntios, 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, a partir do versículo 7. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Irmãos, olha que algo tremendo, mas um desafio para todos nós. O não de Deus é a expressão da graça dele. Como assim? Paulo, ele fala o que? Olha,
O Senhor me deu um espinho na carne para que eu não me exaltasse, para que eu não achasse que eu era o cara, que eu estava fazendo, que as coisas estavam acontecendo por causa de mim. Enviou lá um filho de Satanás lá, outras versões falam para me esbofetear, para me bater, para me perseguir. E eu orei 3 vezes: Deus, afasta de mim, tira isso de mim, mata ele, faz alguma coisa, me livra. E Deus falou: não, você vai conviver com isso. O que você precisa é do meu favor, é da minha graça. A minha graça te basta. Por quê? Nesses dias, nos dias difíceis, você vai se recorrer a mim, vai saber que você depende de mim, que não é as suas forças, não é quem você é, não é o seu conhecimento, não é o seu potencial, não é os talentos que eu te dei, mas é o meu favor que você precisa, é da minha graça, é da minha presença. E isso vai te fazer uma pessoa humilde. Então, irmãos, o não de Deus é a expressão da graça, é do favor de Deus sobre nós, para a gente não se exaltar, para a gente não achar que estamos fazendo algo, que somos alguma coisa. Quantos grandes homens que eu já presenciei, já conheci, já vi na mídia, já passou, alguns famosos, que se perdem nesse percurso. Homens talentosos, mulheres talentosas, mas que se perdem, achando que algo de Deus acontece por causa deles. Não, irmão, nós só somos um canal, nós não somos nada. Paulo fala em outro texto: miserável homem que eu sou, lá em Romanos. E aqui ele traz esse relato, esse despertar para todos nós. Olha, e nós estamos falando de um homem que escreveu mais, com a metade do Novo Testamento, mas que ele entendeu que ele dependia só da graça de Deus, que não era ele, não era sobre ele, mas era o que Deus faz através dele. E isso não mudou para nenhum de nós. Então ninguém que ministra, ninguém que é líder, ou qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, alguma coisa, é o que habita em nós, é o que faz. Não é nós, não é o nosso talento, não é o nosso conhecimento. E nós não podemos nos perder nisso. E muitas das vezes o tempo de igreja, o tempo de evangelho, o tempo do conhecimento, muitas vezes desperta isso dentro de nós. Eu podia fazer melhor, eu sei fazer, tudo bem, mas faça no seu tempo. Mas não se perca em si mesmo. E esse é um dos perigos que nos rodeia. Quando a Bíblia fala que no fim dos tempos muitos irão se apostatar da fé, é isso. Que as pessoas começam a agir por aquilo que ela pode fazer. O secretismo, não há mais fé. Se eu posso, eu tenho. Se eu não posso, eu não tenho. Não há mais a confiança em Deus. É como se não precisasse mais de Deus. Em misericórdia vivemos uma vida através do nosso conhecimento, através daquilo que eu posso fazer, se não for o favor, a graça de Deus. O que é um homem? Pode estar hoje vivo, como pode do nada não estar vivo. Eu já presenciei, irmãos, devido à minha área, o que é um ataque fulminante. Nós estávamos lá, uma paciente foi fazer uma pergunta no balcão da recepção, acho que ela nem terminou a frase, ela caiu no chão. A gente fizemos tudo o que podia fazer, mas infelizmente veio a óbito. A mulher estava lá assim, como eu e você aqui, do nada. Não era nem pronto-socorro, era uma consulta fulminante. Não foi ali na hora fulminante, porque como ela estava no hospital, nós fizemos tudo que podia fazer, entubar, todas essas coisas. Conseguiu manter ela mais 2 dias viva, mas depois não teve mais o que fazer. Mas se eu estivesse no hospital, em qualquer outro lugar, já teria sido naquela hora mesmo. Então o que é o homem? O que somos nós, se não for a graça e o favor de Deus sobre nós? Então nós não podemos esquecer disso. E Paulo, ele fala isso, olha, eu pedi 3 vezes, mas isso também nos mostra que nós podemos orar a Deus. Deus, está difícil,
E Deus vai falar conosco: calma, eu estou com você. Você não está sozinho. Eu não te abandonei, não. Eu vou te sustentar. Nós não somos também, eu não vou nem. Não, nós podemos sim orar a Deus, falar com Ele, colocar as nossas debilidades diante dEle, para Ele nos fortalecer. E que nesse momento que nós vamos nos encher de Deus, uma coisa nós precisamos saber isso em Deus, irmãos. Deus, Ele quer o nosso melhor e o nosso pior. Deus, Ele quer tudo de nós. Você acha que quando a gente está errando, Deus, Ele vira o rosto para nós? Não, Ele está vendo também. Ele já sabia que nós íamos errar, iríamos falhar, mas mesmo assim Ele nos ama. Ele não deixa nos amar pelos nossos erros, nem nos ama mais por os nossos acertos. Ele nos ama porque é um atributo de Deus. Está em Deus o amor, Ele é o amor. Mas o amor de Deus não vai evitar dele dizer não para nós. Não é quem é pai é que sabe. Fala assim para o seu filho todos os dias, você vai ver o que você vai criar. Você vai ver o que você vai criar se você fala assim para os seus filhos todos os dias. Um monstrinho que você vai criar. É verdade, irmãos. Sou pai, eu sei. Ai de eu falar assim para os meus filhos todos os dias, o que eu vou criar? Um filho, uma filha sem limites, que acha que tem que fazer aquilo que der na telha. Então, todos nós precisamos de limites, de não, muito mais de não do que de sim. E o não, como eu já disse aqui, não é rejeição, não é discordância, não é porque você quer o mal, é para proteger, é para guardar, é para aprender a esperar, e para também depender de Deus. Então, o não de Deus é uma expressão da graça, do favor dele sobre nós, porque muitas vezes o nosso conceito de graça é distorcido. Muitas vezes o nosso conceito de graça é eu ter uma vida plena em tudo aquilo que eu vier a fazer, é eu não passar pelo dia mal. Não, a graça de Deus é o inverso de tudo isso. É você saber que Deus, Ele não te abandona em nenhum momento da sua vida, e que você tem acesso a Ele, mas isso não vai evitar de que você passe dias ruins, dias maus. Todos nós passaremos, ou já passamos por isso, e essa dependência de Deus é isso. Às vezes você está doente e orar para que alguém seja curado e se alegrar com isso. É você pagar aluguel e se alegrar quando alguém compra ou conquista alguma coisa. É você estar passando um tempo de escassez e se alegrar com quem conquistou, e celebrar e glorificar Deus por isso. É não deixar que as coisas desta vida nos roubem a alegria e o prazer de servir a Deus. E isso é um desafio para todos nós. Eu disse no início que essa é uma palavra difícil de nós vivermos, mas é um desafio para todos nós, aprender a viver com o não de Deus, e não achar que Ele não nos ama mais, porque não está falando sim para tudo que eu peço, para tudo que eu falo, mesmo se eu não estou pedindo algo de errado, mesmo que eu estou pedindo algo bom, algo que é para abençoar a vida de alguém. Mas Deus, Ele sabe se ainda é o tempo ou não para a sua vida, para todas as áreas. Então, continuando, o não de Deus é submissão à perfeita sua vontade. Então, o não de Deus, irmãos, é a gente se sujeitar à vontade dEle, é a gente confiar nele em todo o tempo. E olha para quem Deus disse não. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Quem disse isso? Quem disse isso? A respeito do quê? De nós, da cruz, da redenção. Então, o não de Deus é uma prova do seu amor. E Deus, Ele ouviu a oração do seu filho? Deus ouviu, irmãos? Ele ouviu, mas não obedeceu. Não fez o sim para Jesus, não. Lá em Isaías é mais profundo ainda. Fala que foi do agrado de Deus permitir que o seu filho morresse em nosso favor, para que nós pudéssemos ter a redenção, para que esse dia de hoje estivesse acontecendo. Deus, Ele permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente. Alguém tinha que pagar o preço, e só o seu Filho, só Jesus, poderia pagar esse preço. Mas até Jesus falou: olha, Pai, eu vou pagar, mas é difícil o preço, é muito difícil. Se for da tua vontade, não da minha, afasta de mim, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E sabe, irmãos, e Deus, o que Ele quer na nossa vida hoje é que a gente faça essa oração a Ele. Fala: Senhor, está difícil para dar conta, para sustentar, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, como tu queres. E eu sei que o Senhor está comigo em todo o tempo. Jesus, Ele sabia que naquele momento, naquela situação, o Pai não poderia interceder por Ele. O Pai não interviu. O Pai deixou o seu filho ser subjugado, ser escorraçado, receber blasfêmia, ser morto na cruz, porque Ele sabia que esse era o preço que tinha que ser pago pela redenção. Então, o não de Deus é sim uma expressão do seu amor por nós. Então, irmãos, nós temos que ter isso. Se Deus Pai negou para o seu filho, imagine para mim, porque Ele sabe o que é melhor para mim, porque Ele, por mais que Jesus também sabia, mas Jesus estava na carne, na sua natureza humana, Ele sofreu tudo ali, as dores, as dificuldades, a dificuldade de respirar, tudo ali Ele passou na cruz, por amor a nós, por essa entrega total pelas nossas vidas. Então não ache que for fácil. Mesmo Jesus recebeu um não do Pai, porque havia um propósito eterno. Então nós temos que ter essa convicção, que muitas vezes o não de Deus, muitas vezes não, todas as vezes o não de Deus, é porque Ele tem um propósito para nós. Tem algo por trás disso. Não é porque Ele não nos ama mais, não é porque Ele não quer nos ver bem, mas é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Os meus ouvidos não estão fechados, e nem a minha mão encolhida, para que eu não possa nos ouvir, ou para que eu não possa os abençoar. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo de Deus na nossa vida, e se alegrar com isso, e viver o nosso tempo, o nosso propósito, a nossa vocação aqui. Ontem até foi falado isso aqui, na Rede Jovem, sobre vocação e propósito. Você se colocar diante de Deus e viver o que Deus tem para você, dentro do seu trabalho, dentro da sua profissão, e isso é maravilhoso. Porque se nós somos um corpo em Cristo, cada um aqui tem a sua função, e você se alegre com a sua função, com o seu propósito de vida, e viva feliz com ele. Nós estamos falando aqui de homens que nós não pagamos o preço que eles pagaram. Eu não vivo a vida que Paulo viveu. Paulo, ele vem de uma criação de viver no muito, de ser abastado, de ter um cargo de liderança entre os fariseus, de ser um estudioso. E ele fala: eu pego todas essas coisas e faço como esterco, abro mão de tudo isso para poder ganhar a Cristo. Ele abriu mão de tudo para ser perseguido, e entre outros também. E essa não é a minha vida. Então por que eu vou me queixar?
porque eu não tenho às vezes o carro que eu queria, ou a casa que eu queria, ou qualquer outra coisa, que são coisas corriqueiras desta vida, coisas que a ferrugem vai consumir. Não, eu tenho que me alegrar com o que eu tenho, com o que eu estou vivendo, e ser uma bênção onde Deus me colocou, glorificar o nome dEle, ser carta-vivas do Senhor, com aquilo que Deus nos deu, lançar fora a insatisfação, ser alegre, sabe, irmãos, nós precisamos sorrir mais, ser feliz. E é uma coisa que eu falo para vocês, que é uma luta. Os meus filhos, eles me cobravam muito da minha casa, assim, das vezes chegar em casa já querendo organizar as coisas, querendo já cobrar ele de muitas coisas. Papai, você já chega bravo em casa, como é que pode um negócio desse? E é duro se ouvir isso, né? Ainda mais quando é verdade, você sabe que é verdade, mas fala, não, mas eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso ser o mesmo dentro da minha casa, o mesmo que eu sou dentro da igreja, o mesmo que eu sou no meu trabalho. Eu não trato lá os pacientes mal, de vez em quando só. Tem uns que merecem, mas não pode, mesmo assim dá ruim. A gente não dá o que merece, né? A gente dá o que a gente tem, né? Então eu não posso dar o que a pessoa, eu tenho que dar o que eu tenho. O que eu tenho? Quem eu sou, né? Cada um dá o que tem. Se eu retribuir o mal, eu sou tão mal quanto a pessoa que me tratou mal, não é? Então nós não podemos ser assim. Então, poxa vida, isso me traz reflexões, me traz, sabe, o sentido de mudar. Dá para se alegrar, dá para chegar mais tranquilo, e depois, agora já cheguei, já não briguei, agora eu vou brigar. Senão, irmãos, a gente começa a chegar em casa, o cachorro, de vez de se alegrar, o cachorro se esconde. E cachorro é um termômetro, irmão. Quem tem cachorro aí? Cachorro não é um termômetro? Irmãos, o meu cachorro, ele sabe pelo meu tom de voz. Se eu vejo ele saindo fora, eu sei que eu estou exagerando. Irmãos, ele é um termômetro. Ele já acha que está brigando com ele já. Ele já cai fora. Então, se o seu cachorro te escuta e começa a sair, você pode ver que você está errando. Então, sabe, irmão, nós precisamos trazer para a nossa vida ordinária todas essas coisas. A palavra, irmãos, de Deus, não é apenas para a gente ouvir e falar, uau, que palavra, top, bênção. Não, a palavra, irmãos, eu tenho que trazer ela para o meu dia a dia. Eu estou ouvindo isso aqui hoje, eu tenho que levar isso para a minha casa, eu tenho que levar isso para o meu trabalho, para a minha vida ordinária. Ou senão, eu vou esperar o próximo culto, a próxima reunião, o próximo evento, para ouvir algo de novo e falar, uau. Não, a palavra não é para a gente fazer uau, a palavra é para a gente viver ela, na literalidade dela. É isso que nos muda, é isso que nos transforma. E aqui, o não de Deus é porque Ele tem o melhor para nós. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Mas quem diz que dentro desse plano não tem os não? Então Deus, Ele tem o melhor para nós. Basta a gente se colocar diante dele e aplicar esses conselhos. Então nesta noite nós temos duas escolhas aqui: ou podemos ser como o povo de Israel, eu quero um rei porque eu quero seguir o que ele tem para mim,
todo mundo tem, o mundo tem, as pessoas têm, cada um faz o que quer. Eu mando na minha vida, Deus me deu para mim fazer o que eu quero. Ou nós podemos sujeitar a nossa vida diante de Deus, como Paulo fez. Deus, está difícil, mas eu orei 3 vezes, mas eu vou me colocar diante de Ti, porque a Tua graça me basta. Ou eu vou fazer como Jesus: Senhor, que não seja feita a minha, mas seja feita a Sua vontade, Pai. São escolhas, para a gente poder viver isso aqui, os planos de Deus para cada um de nós. Irmãos, e é tão gostoso a gente ver o plano de Deus, porque isso gera essa convicção dentro de nós, gera esse discernimento que eu falei aqui, que é algo que nós devemos buscar, o discernimento de Deus. Vou pedir para os irmãos do louvor estar subindo. Então, sabe, o não de Deus não é castigo, é proteção. Não é rejeição, é amor. Ele responde baseado no que nos fará crescer. Então, irmãos, o não de Deus não é um castigo, é uma proteção. Não é uma rejeição, é um amor. Ele nos responde baseado no que nos fará crescer, no que nos fará romper. Não temos que viver uma vida melindrada por causa disso. O Senhor dá o que é melhor no tempo certo. Se Ele retém, é porque ainda não é o melhor, ou não é o tempo. George Miller disse isso. George Miller, queridos, era um evangelista, era um homem vocacionado para cuidar de crianças. Ele cuidou muitos orfanatos, e ele escolheu viver uma vida na dependência de Deus. Ele não fazia dívidas, e ele vivia de ofertas, vivia de oração e oferta. Ele orava: se Deus quer que aconteça, Deus vai fazer. E ele faz essa citação aqui: o Senhor dá o que é melhor no tempo certo. Se Ele retém, é porque ainda não é o melhor, ou não é o tempo. Então nós precisamos aprender a ouvir, a ter essa coragem, a ter essa ousadia de orar a Deus: Senhor, me ajuda a viver no centro da Tua vontade, me ajuda a viver os nãos do Senhor para a minha vida, a depender de Ti, a confiar em Ti, a não querer acelerar os processos. Sabe quando a gente quer que alguém converta pela nossa força, quando a gente quer que as pessoas façam aquilo, faz que sei que isso é o melhor para você, mas ainda não é o tempo, mas ainda Deus não convenceu. Quem convence o homem do pecado de Jesus é o Espírito Santo. O que nos cabe é crer que vai acontecer. E outra frase dele é assim: a fé não opera na base do que vemos ou sentimos, mas confia plenamente que o não de Deus é tão cheio de amor quanto o seu sim. Então, irmãos, ou seja, a fé não se baseia no que sentimos, ou se porque algo não aconteceu. Isso não é falta de fé se algo não aconteceu, mas é porque você orou e a dependência de Deus. Então, eu estou orando para ser curado por algo, eu estou orando para gerar, eu estou orando para tantas coisas, não aconteceu ainda, tudo bem, isso não é falta de fé, isso é você apenas continuar confiando em Deus e esperar. E sabe, eu faço alguns questionamentos para nós aqui nessa noite. O que nós temos pedido para Deus? Você está disposto a aceitar o não de Deus sobre qualquer área da sua vida? Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma porta de emprego, pode ser por uma questão de cura, qualquer coisa que você tenha pedido, mas está disposto a ouvir o não? E continuar firme, em continuar ali igual Paulo: mas a Tua graça, Deus, me basta. Ou seja, eu continuo dependendo de Ti. Eu não vivo pelo que o Senhor faz, mas eu vivo pelo que o Senhor é, e pelo que o Senhor mudou a minha vida. E eu te falo: entregue os seus planos ao Senhor, confie que Ele sabe o que é melhor
para você o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Ou você acha que está em suas mãos? Nós não sabemos, irmãos, nada. Nós não temos o controle de nada. Apenas escolher confiar ou não confiar. Então eu queria pedir para a igreja se colocar de pé nesta noite. E como eu disse aqui no início, essa palavra é um desafio para todos nós viver ela. Não é uma palavra confortável, não é uma palavra que vai te motivar muitas das vezes. Mas quem disse que a palavra de Deus é apenas para nos motivar, é para nos moldar, para nos trabalhar, porque nós não estamos tão bom que não possamos melhorar. Mas é para trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, em todas as áreas. E eu quero te desafiar nessa noite, a entregar os seus planos para Deus. Mas eu já fiz isso, então reafirma isso. Coloca a sua confiança em Deus em todas as áreas da sua vida. E esteja disposto a ouvir o sim, a ouvir o não, a ouvir o espera de Deus. E ainda assim continuar firme com Ele. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Muitas das vezes quando a gente vai cuidar de alguns casais, ou aqueles que querem iniciar um namoro, eu sempre falo para eles, né? Você está disposto a muitas vezes terminar e continuar firme com Deus? Ou seu coração está nesse relacionamento? Não é que é casado não, tá? Quando está iniciando aqui, que passa por nós. E é para a pessoa pensar mesmo. Mas isso não é só para relacionamento, é para todas as áreas. Você está disposto a ouvir um não de Deus e continuar firme com Ele, confiando nele, sabendo que Ele tem o melhor para você? Às vezes para aquela proposta, para aquela porta, às vezes aquele negócio, aquela associação, está tudo encaminhado, mas não deu certo, porque eu orei, Deus faz a tua vontade, e não deu certo. E a gente fica chateado, puxa vida, estava tudo certo, eu estava já contando com isso, mas se não aconteceu, se eu conto diante de Deus, se não aconteceu, está tudo bem. Deus sabe o que é melhor para você e para mim. Lá na frente você vai entender. É apenas confiar e aceitar. Às vezes os nossos espinhos, para quê? Para continuar dependendo de mim, como Paulo falou, para que eu não me exalte. Deus me deixou um espinho na carne. Então sabe, irmãos, quero te desafiar nessa noite, a você entregar os seus planos totalmente para Deus, a você confiar plenamente nele. E vale a pena, irmãos, que Deus tem o melhor para nós.